Então, esses encontros, né, o entre, eles não, às vezes eles não são colocados no YouTube, mas eles acontecem todas as quartas, seja às 7 da noite ou às 9 da manhã. É a escolha de quem vai trazer o encontro para a gente. E esse a Helena trouxe essa, esse transbordamento dessa experiência educacional que ela vai contar, que ficou viajando, experimentando, experienciando. E, e eu tenho a sensação já, desde já, que esse encontro vai ficar gravado para o YouTube. Então, mas claro, se em algum momento alguém dos participantes falar, não, esse foi um encontro íntimo, pode falar que a gente contempla, tá? Então vai lá, Helena. Obrigada por esse chamado e está na sua mão. Tá bom, boa noite. Tô meio sem graça, mas vamos. Fingir que eu tô falando só com uma pessoa. Eu passei os meses de janeiro até agosto viajando pelo Brasil. Comecei uma viagem com a Isadora, lá na Ilha do Marajó, e algumas pessoas que participam bastante aqui da nossa rede. E depois eu fui para o Ceará, e depois eu fui para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí eu voltei agora para casa, tem 2 meses, e tô descobrindo quem eu sou, né? Depois de todo esse tempo. E aí o que me deu vontade de compartilhar com todo mundo foi que eu tive muito acesso a textos sobre comunidade de aprendizagem e sobre educação inovadora, muitas palestras, como uma grande nerd estudiosa, assim, mas é muito diferente. Não é que é diferente num sentido de que compõe a experiência ver, e mais do que ver, ter uma experiência no corpo, né? Ter todas as minhas células entrando em contato com o texto que eu estava lendo. E aí, um ponto assim que foi um divisor de águas assim na minha visão de educação foi ter percebido que realmente uma escola não é reproduzível, né? Primeiro entender que escola é esse lugar de que escola é a cultura que a criança está inserida. Pensando muito na infância, para quem não sabe, eu sou educadora e meu foco é a primeira infância. Eu trabalho numa escola no Rio de Janeiro, coordenando um grupo de crianças de 2 a 4 anos, professores, né? Então eu estudo muito o primeiro setênio, essa construção da personalidade que o Steiner fala, né? Da criança, onde ela vai fazer o chão, a base da casa, né? É a base para montar a casinha. E aí, o que eu percebi? Primeiro que esse lugar da desescolarização que a gente que fala bastante aqui, né? Esse lugar de se entender um ser humano que se cria nos encontros, nas relações, ele faz muito sentido aqui no Rio de Janeiro e talvez em São Paulo, mas algumas cidades que eu visitei não fazia sentido, porque eu vi pessoas muito conectadas, assim. Eu consegui, em 2019, senti que eu tinha atravessado no túnel do tempo e estava sei lá, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, no sentido de encontrar comunidades que são coletivizadas, né, que se apoiam. Então eu fui numa cidadezinha que não tinha morador de rua, porque por exemplo, a pessoa que tiver um desequilíbrio psicológico ali naquela cidade, ela é o filho da Beltrana, ele é o sobrinho da Ciclana, então todo mundo apoia essa pessoa, ela não fica largada assim na rua. E para mim foi bonito assim ver que isso existe em 2019 no Brasil, assim, no momento que eu estava bem achando que era tudo um caos. E aí as crianças dentro disso, o que eu vi foi que eu vi muita criança desemparedada, eu vi muita criança livre, muita criança solta,
que ainda não entrou nessa lógica de creche, que não entrou nessa lógica de com 4 anos, 2 anos ir para a escola, 4 anos, 6 anos ser alfabetizada. Eu vi meninos assim que estavam vivendo assim a vida mais convencional, né? Mais assim como o ser humano foi mais tempo na Terra. E aí não fazia sentido para mim falar nada com essas pessoas. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei observando aquelas crianças e aprendendo a ser um outro ser humano perto delas, né? E, e voltei agora para o Rio de Janeiro com toda essa vivência no meu corpo. E peraí, deixa eu ver por onde eu vou. Tá, então quando eu chego lá no Marajó, vou contar primeiro no Marajó. A gente vai para casa de uma senhora que se chama Beth, Dona Beth, maravilhosa, que recebeu a gente. E ela construiu uma casa lá para receber pessoas. E não é uma pousada, não é um bed and breakfast, não é o Airbnb. É uma casa para receber gente. E aí eles contam, ela e o marido dela, que que a Ilha do Marajó você chega de barco, né? E que às vezes chega uma pessoa lá que não tem para onde ir e eles acolhem. E aí o que eu fiquei pensando, não tem uma lógica de produto, de prestação de serviço acontecendo, tem uma lógica afetiva e vincular. Isso sou eu já elaborando. E fiquei espantada de ficar espantada de alguém receber estranhos na sua casa e não cobrar por isso, né? Não capitalizar essa experiência. E não institucionalizar essa experiência. Aí eu sinto que o trabalho que eu faço internamente de desescolarizar o meu pensamento tem muito a ver com desinstitucionalizar quem eu sou, né? O tempo inteiro, esses personagens que a gente cria colam e tem que lembrar de jogar eles fora. Então, isso foi a experiência lá no Marajó. Então, isso me marcou muito. E aí a Dona Beth faz um trabalho voluntário ali numa associação pertinho da casa dela. E uma hora chega uma moça lá para visitar a gente, que é da comunidade, e que ela estava construindo uma casinha de curupira que a Isadora tinha encomendado. E ela começa a contar as histórias da Matinta Pereira, assim, com aqueles olhos arregalados. E ela é adulta, assim, sei lá, devia ter 35 anos. E ela fez a narrativa da Matinta Pereira igual as crianças fazem. E aí eu vi adulto que ainda vive o rito, que ainda vive a lenda. Isso também me deixou muito, uau, que beleza ver esse adulto vivendo tão forte a Matinta Pereira, assim. Aí, pronto, depois do Marajó eu vou pro Ceará. E lá no Ceará, eu cheguei num lugar que é muito famoso, que chama Fundação Casa Grande, que é um projeto que o Allenberg Quindins fez acontecer com a esposa dele, acho que é Rosana, que é uma fundação que existe, acho que há 35 anos, não tenho certeza, onde ela é gerida pelas crianças e pelos jovens. E uma vez eu até ouvi isso, até com a Ana, de que a gente fica fazendo criança brincar de adulto, fazendo assembleia. E o que eu vi lá não foi isso. Não foi uma escola democrática, onde as crianças votam e constroem uma ata. Eu vi um espaço que é uma casa, não à toa se chama Casa Grande, e nessa casa tem um quintal, e esse quintal é o atrativo, então os meninos vão para lá para esse quintal. Tem uma biblioteca, tem uma gibiteca, e a Associação de Moradores pediu para abrir domingo, para todo mundo poder ir. E eles criaram um projeto chamado Museus Orgânicos. O que são os museus orgânicos? Eles mapearam os grandes artesãos da comunidade, da cidade lá. E a Casa das Pessoas ganhou primeiro um quadrinho dizendo Museu Orgânico Antônio Luiz, por exemplo. E aí tem a história do mestre Antônio Luiz e da esposa dele, Dona Maria. E o casal sendo colocado como base daquela construção. E eles são brincantes, né? Ali, por exemplo, o Antônio Luiz, que é esse que eu estou dando exemplo, ele brinca reizado. E essa coisa do brincar reizado, não é uma performance. E fiquei olhando para como aqui no Rio de Janeiro eu me acostumei a consumir a arte. Então,
eu fui a muitas performances, mas muito dentro da indústria cultural, onde eu pago o ingresso e eu recebo um serviço que é um serviço de arte, é um espetáculo. E quando eu fui lá, a brincadeira do reisado, que eu vi que não tem nada a ver com isso. E que tinha, o que eu vi ali foi pessoas que não se preocupam muito com se isso vai ser financeiramente sustentável ou não, porque não é sobre isso, é quase que uma certeza que vai acontecer, porque a comunidade faz acontecer, então um costura roupa e o outro faz a máscara. E até me lembrou experiências que tem aqui no Sudeste que eu tenho menos contato também. Mas enfim, e aí eles brincam reisado sempre em janeiro e tem uma coisa da tradição, de passar a tradição adiante para os meninos. Então a criança e o menino, ele vai brincando reisado, ele vai brincando reisado, ele honra esse ancestral e ele, quando fica adulto, pode criar o seu próprio reisado ou pode dar continuidade. Então o mestre Aldemir, ele já foi mestre de outros mestres hoje em dia. E são pessoas que te recebem em casa e que falam: você quer tomar um café? Você quer almoçar? Tá tudo bem? De onde você vem? E isso me impactou, assim, há quanto tempo eu não era tratada só como gente. Estava muito acostumada a ser tratada como cliente. E ali eu era só gente mesmo. E aí eles convidam para almoçar. E aí, você quer ficar pro almoço? E eu falei: gente, nem me conhece, tá me chamando para almoçar. E eu escutei uma frase de uma das casas que eu aceitei almoçar, de uma senhora que falou assim: nossa, aqui na nossa terra, vocês vêm para cá e a gente dá o melhor do nosso quintal para vocês, a gente vai lá, colhe, faz uma comida gostosa. Lá embaixo, que aqui é o sul, né? Vocês ficam mandando a gente embora para não ficar para comer. Isso me marcou também, assim, porque criada no Rio de Janeiro, estudando numa bolhazinha, né, de cultura, eu realmente nunca tinha questionado a deselegância que é você mandar alguém embora da sua casa e não oferecer comida. Me acostumei, né? Normalizei uma coisa que não é nem um pouco normal. E aí, voltando para Casa Grande, o que eu vi? As crianças te recebem, então tem um menino de 12 anos que vai me apresentar aquele projeto. E é a casa dele, né? Ele fala: olha, tem esse museu que é o resgate da nossa memória, e contam a história daquilo, e depois eles recebem muitas visitas, já então vão mostrando todos os projetos que tem na casa. E tem uma rádio que acontece de 8 às 8, se eu não, de 8 às 6, acho que são 10 horas de transmissão por dia, e cada hora do dia uma criança vai lá e faz o seu programa de rádio e organiza a sua transmissão. Fiquei crianças de 8 anos fazendo transmissão de rádio. Aí fui lá ver, né? Aí uma menina de 9 anos: esse aqui é o programa, eu vou começar agora com música de mulheres. Fez lá a transmissão da rádio e, na minha ignorância até então, que eu tinha tido contato com crianças da Zona Sul do Rio de Janeiro, de escolas particulares, a gente tinha e tem muita dificuldade de fazer essas crianças assumirem assim não vou chamar de responsabilidade, porque o que eu vi ali naquela menina fazendo a transmissão da rádio é que aquilo era parte do cotidiano dela e ela não estava fazendo aquilo por obrigação. Eu vi ela fazendo aquilo como sua expressão, ela se expressava através de uma rádio. E botava uma música e no meio da música, fiquem agora com a música da Marisa Monte. Ela ia brincar com as crianças de ser cachorrinho. Então, entre a transmissão e a outra, ela brinca, volta, faz aquilo com uma leveza, assim, não era pesado, né? E a gente aqui, construindo projetos pedagógicos, tem um lugar de ser pesado, fazer um projeto, sabe? E aí, a criança tem que fazer, mas você está me obrigando. E ali eu vi outra coisa, assim, eu vi ela fazendo porque não fazia sentido não fazer, porque aquela rádio faz parte daquela comunidade e eles, talvez se um dia ela não quiser fazer, alguém vai fazer por ela. Isso é uma suposição que eu tô fazendo. Mas assim, tinha muita infância acontecendo ali. E eu fiquei pensando, por que que no Rio de Janeiro as crianças, elas não
não tem esse tesão, assim, vigor em criar, né? Por quê? Fiquei com essa pergunta. Não respondi ela, não. Aí, dali, fui também numa escola no Ceará, Fortaleza, né? Que é uma escola, que é um vilarejo, chama Escola da Vila. E essa escola, ela abraçou uma praça, algumas praças, e foi se apropriando do espaço público e sendo o que o Pacheco chama da comunidade de aprendizagem, né? Então, ela foi ampliando o território educativo para além dos muros, para além das salas. E, enfim, mais uma coisa que me inspirou, e eu sinto que ali ninguém fez isso porque o Pacheco pediu, porque viu numa palestra, porque leu num livro. É um acontecimento que se dá naquele contexto, né, daquelas pessoas ali. Aí eu chego em Pernambuco, e em Pernambuco, na verdade, o que eu vivi foi a minha. Eu vivi alguns lugares que foram a minha própria escola, que eu não fui visitar escolas de crianças, que foi para mim mesmo. Uma foi uma aldeia chamada Flecha da Mata, uma ecoaldeia, que é sustentável, e eu já tinha ido em ecovilas no Sudeste, algumas, e eu tinha ido em ecovilas que tinha também uma relação bem comercial acontecendo. Então, eu tinha que pagar o número de dias, era uma relação de troca, um serviço que eu estava comprando de estar numa ecovila. E eu eu cheguei nessa viagem sempre esperando essa relação, esperando que as pessoas fossem me cobrar cada uso que eu fizesse dos lugares. E no Nordeste, eu fui impactada com não ter sido cobrada pelas coisas que era um presente, era isso. Estou te oferecendo, está acontecendo uma troca. Então eu vou lá para a Flecha da Mata, mando uma mensagem, quero dormir aí. E aí a resposta é: traz a sua rede. Tá bom, eu preciso pagar o quê? A sua comida. Na verdade, a gente faz uma compra e faz um ratatar. E eu fiquei, uau. E em uma semana nesse lugar eu já estava totalmente integrada, assim. Foi muito rápido a criação de vínculo. Não demorou. Em uma noite, cheguei de manhã, à noite já estava todo mundo almoçando, muito vinculado, assim. E até então eu achava que eu era uma pessoa que demorava para fazer vínculo. Eu achava que eu era uma pessoa meio tímida a priori, até me soltar, meio observativa, meio desconfiada. E foi muito chocante perceber que aquele contexto me surpreendeu comigo mesma. Que eu não estava sendo a Helena que eu costumava ser. Então, lá na Flecha da Mata, eu fiquei com essa pergunta: como eu posso me sentir tão à vontade num espaço que eu estou há 3 dias? E eu volto para o Rio nesse momento, fazendo um link com estou há 2 meses, na minha casa, na minha cidade, e não me sinto, muitas vezes, como eu me senti lá em 3 dias. Então, qual é a condição do meu ambiente e hoje, do que eu encontrei lá que me ajudaram a sentir aquilo? E a outra escola que foi para mim, tiveram 3. Foi um lugar chamado Rios da Terra, que também é uma comunidade urbana que fica em Arco Verde, no interior de Pernambuco, com jovens agrônomos que fazem agroecologia, né? E que construíram um quintal agroecológico e recebem pessoas. E aí ela falou assim: traz sua barraca, a Jéssica, né, que me recebeu. Aí eu falei: Jéssica, eu não tenho barraca, mas eu posso alugar uma. E ela respondeu assim: não, meu amor, que alugar o quê? Vem cá, chega junto, a gente vai se apoiando aqui, você vai ajudar. Óbvio que você vai ajudar financeiramente, mas não porque não vai ser um aluguel de uma barraca. Aí é isso, demorou muito para eu entender que não era assim que funcionavam as coisas. E eu não sei se eu entendi. E aí fiquei lá no Arco Verde, fizemos, e era uma casa que é isso. Eu não estava sendo uma hóspede, eu estava compondo aquela comunidade. Então, fazia parte da experiência. Fazer o mercado, lavar o banheiro, fazer uma comida, organizar o brechó, compor com o que já acontece. E não tinha uma lista de coisas para fazer. Então, foi um convite de um lugar de percepção,
de percepção do ambiente, de percepção do meio, e não esperar uma coisa pronta, assim, fast food, né? Toma aqui uma lista de coisas. Não tinha isso, um fast food de experiências para eu consumir, que eu pudesse escolher num catálogo. Tinha a minha atenção para o ambiente que eu estava e a minha autonomia para criar a partir daquilo. Então, eu tô percebendo que tá acabando a tapioca. Eu vou lá e compro a tapioca, mas ninguém ia me pedir isso. Isso é um exemplo de uma coisa que aconteceu. Fiquei lá e aí fizemos um cortejo e lá que eu vi? Eu sempre estudei o boi, né? Em escolas, aqui, escolas super bacanas, a gente estuda o boi como uma manifestação cultural, da cultura popular. E o que eu vi lá, de repente, eu tava lá, começava a ouvir um barulho, eram as crianças de 5, 6, 7, 8 anos, passando com um boizinho pedindo dinheiro. Aí eles batiam numa lata, dinheiro pro boi, dinheiro pro boi. Todo dia, às 5 horas da tarde, passavam um grupo de meninos pedindo dinheiro pro boi. E aí, de novo, eu fui entender o que era o boi. Eu falei, eu não sabia nada, eu achei que eu sabia. Que era Catirina e o pai Francisco, que queria comer a língua. Isso é uma narrativa criada, né? E o que eu vi que é muito mais do que isso. Que tem a ver com crianças pedindo dinheiro na rua, sendo travessas, podendo fazer molecagem e ninguém moralizando. Que tem um lugar meio faceiro, vai dar o dinheiro pro boi, não. Aí eles ficam zoando com você se você não dá, assim. E é outra coisa, na verdade. E aí todo dia acontecia isso, todo dia acontecia isso. E aí no sábado teve um cortejo, e era um cortejo que a gente foi parando na Casa dos Mestres do Coco. Arco Verde é uma cidade muito conhecida pelo coco. Tem o Raízes de Arco Verde, enfim. Então lá tem muitos mestres. E esses mestres todos, que eu estou chamando de mestres, que são, na minha cabeça, mestre era gente da Índia. Mestre vinha junto com barba branca e túnica. E aí, depois de então, eu entendi que não, mestre é mestre é o ancião, é quem tem sabedoria nas rugas do rosto, né? E esses mestres todos que eu fui conhecendo, brincantes, são pessoas muito pobres, são pessoas que têm uma horta, que trabalham na roça, que sobrevivem mesmo, sobrevivem. Não tem um desejo de consumir uma viagem internacional, está muito longe isso. Tem pessoas no Cariri que não foram à Fortaleza, não conhecem o mar. E quando a pessoa falou isso, eu nunca fui no mar, é isso, eu me senti a criança que acabou de chegar no mundo e falar o nome disso é copo, eu não sabia. Eu fiquei olhando aquela pessoa que estava a 8 horas do mar e nunca tinha visto o mar. Não tem como dizer o que acontece. Experiência que é muito impactante. E esses mestres todos, né? Que eu fiquei pensando, cadê os mestres da minha comunidade? Cadê os mestres da minha cidade? Para onde eles foram parar? Por que eu não estou tendo acesso a eles? São perguntas que eu tenho me feito. Então, fomos parando na casa dos mestres, fomos parando e honrando cada um, né? O velho tem lugar, o velho não está no hospício. A criança não está na creche, a criança está na rua, fazendo boi. E o velho está fazendo, o ancião está fazendo o coco acontecer, está passando a ancestralidade adiante, está recebendo todo mundo na sua casa, está sendo honrado. Né? Todo carnaval, outro carnaval. Aí de lá eu fui para Recife, Olinda, que também é um outro carnaval, né? Que tem o Carnaval do Rio, tem o Carnaval de São Paulo, tem aquele. Que tem o Homem da Meia-Noite, que todo ano troca seu terno. E que bate na porta das pessoas para pedir licença para o carnaval começar. E que tem esses blocos muito tradicionais. E os bonecões. Enfim, que eles chamam de multicultural, porque tem o maracatu, porque tem o frevo, porque tem o afoxé, porque tem o caboclinho, tem o samba também. Então, e o Carnaval do Rio, ele é um carnaval bem setorizado, assim. Tem o bloco classe social mesmo. Cada classe social vai a um determinado tipo de carnaval. E lá em Olinda, todo mundo se mistura.
Então é o mesmo cordão e é todo mundo junto e todas as idades. Então tem uma senhora de 80 anos do lado de um cara de 25, do lado de uma criança de 8. E para além dessa mistura do povo, essa tradição, eu estou chamando disso, assim, de o que acontece nesse imaginário, essa construção de imaginário do ser humano, quando vai todo ano honrando aquele homem que está meia-noite e entrega a chave às 4 da manhã, ele entrega a chave da cidade para o Cariri. Isso acontece há 70 anos. Isso se mantém. Isso não virou uma experiência capitalizada. Isso é uma manifestação humana, cultural, artística, uma expressão comunitária, enfim. E aí vivi esse outro tipo de carnaval também. Já tinha vivido anos atrás, mas agora com minhas sinapses mais fazendo um outro tipo de leitura para aquilo tudo. E aí eu vou para Bahia e lá quando eu estava no Cariri eu conheci 2 pessoas que estavam na mesma hospedagem que eu. Pausa para o Cariri. Porque lá, quando você vai para o Cariri, você tem a opção de ficar dormindo na casa das pessoas. E eu escolhi isso. Eu escolhi ficar na casa de Toinha, que é mãe da Casa Grande, e ficar conversando com ela. E fiquei surpresa de perceber que a gente fala português, mas eu não entendo português às vezes do Ceará, que é muito rápido. Eu ficava, E eu falava e ela não entende nada. Eu também não. E eu ficava rindo, os dois rindo, assim. Porque é outro ritmo de fala, é outra sonoridade. E aí, conheci Jéssica lá, que ficou também na casa da Toinha, e Jéssica falou, quando você for no Recôncavo, você fica na minha casa. E eu, ok, vamos então. Então eu chego em Salvador e escolho ir para o Recôncavo Baiano. E antes de começar essa viagem, eu fiz uma leitura de um livro da Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor. E esse livro passa a história, é uma história do Brasil, de uma escravizada do Recôncavo. Então, quando eu cheguei no Recôncavo, eu fiquei vivendo aquele livro, assim, parecia que eu estava vendo a personagem naquelas pontes, naquelas ruas. E eu olhei para aquele rio pensando quanta coisa esse rio já testemunhou. Porque os rios aqui no Rio de Janeiro, eles viraram esgotos. Então, o Rio Carioca, ele é um esgoto. Não tem rio aqui. A gente tem cachoeira na Floresta da Tijuca. Mas essa cachoeira, ela vira um esgoto que vai para o mar. A gente não tem rio atravessando a cidade que seja de água limpa. A gente tem isso, esgotos a céu aberto. E lá tem rio. Então eu fiquei olhando para aquele rio, assim, na margem lá dele, e fiquei pensando o que ele já testemunhou, esse rio. Porque no livro, ele conta da revolta dos malês. E a revolta dos malês, ela acontece, o Recôncavo Baiano estava diretamente ligado a isso. Então eu estava com essa informação de 200 anos atrás, muito fresquinha na minha cabeça, e fiquei imaginando esse rio testemunhando aquilo tudo. E esse rio que deve até ter sujeira, mas ele não era um esgoto a céu aberto, ele era um grande rio mesmo. E pensando, enfim, na Bahia, né, na Dona Canoa, tudo que o Recôncavo Baiano traz, assim. E ali eu fui entendendo o que é o Brasil, né? É uma pergunta também que eu me faço. Eu sou brasileira, eu não sou brasileira? Qual é a minha identidade? Ouvi uma vez uma pessoa falando que o ser humano se constrói de dentro para fora e que o Brasil fica tentando se construir do litoral para o interior. Isso não é biologicamente assim. Que os países ou os territórios, eles se constroem do seu interior para o seu litoral. Então, tá podendo estar em contato com esse interior e sentindo o que pulsa ali foi a experiência que é inenarrável, que eu estou tentando narrar, mas não vai chegar a ser o que foi para mim. Então, fui para o Recôncavo, fui para Salvador, trabalhei numa escola comunitária também lá, chamada Quintal das Crianças, fui super bem recebida. E ali eu já não estava mais achando, não ficava mais assustada de ser bem tratada. Quando eu cheguei na Bahia, eu já tinha entendido assim, aqui eu vou ser bem tratada. Relaxa, meus ombros já estavam até assim mais baixo. Então me senti muito em casa e muito tranquila. Trabalhei com aquelas crianças, com aquelas famílias. E de lá eu fui direto para o Entre. Quando eu saio da Bahia, eu dou uma passadinha no Rio e eu vou para o Entre, lá no sítio da Ana, no Muda.
Então começo meio que a voltar para o Sudeste e receber assim essa teia que se encontra, né? Eu estava numa loja que fui reencontrando a que eu estava mais acostumada e entendendo quem sou eu agora. É uma pergunta que eu também não sei dizer. Mas, assim, então foi muito gostoso. No Entre, eu reencontrei pessoas que estavam no Marajó, lá no início da viagem. Foi muito bonito. E essa viagem, enfim, essa passagem pelo sítio, pelo Muda, ela me inspira porque essa viagem nasceu lá, né? Nasceu na jornada lá de setembro, na jornada do teatro, se eu não me engano. Quando eu começo a perceber que meu corpo começa a falar assim: você está ouvindo um monte de coisa há 2 anos nessas jornadas, agora vive, mulher. Vai descobrir o que é viajar sem roteiro, vai descobrir o que é viajar sem consumir, né? Sem ser o turismo que a gente paga pela experiência. Vai descobrir o que é ser autopoético nas relações e inaugurar relações que você não sabe, que você não tem nem repertório para preencher, porque é novo, é a primeira vez, né? Então, essas primeiras vezes, muitas coisas inéditas. Foi muito bom isso. Todo mundo devia fazer coisas inéditas. Aí voltei ali, ficamos 4 dias no nosso Entre, que foi o primeiro Entre também descentralizado, né? Não era mais a gente sentado ouvindo a Ana falar, então muitas experiências e brincadeira de bambu e tremida na perna, muita coisa acontecendo. E no meio disso, processos se fechando. E uma coisa eu tinha certeza, né? Que coisas iam sair da minha vida quando eu voltasse. Eu sabia disso, porque eu já fiz outras viagens grandes. Eu sei que quando a gente muda muito a nossa frequência, tem coisas que desintonizam. E eu mudei muito o meu imã. Eu mudei a estação da rádio, eu estava numa frequência, sei lá, de 10 decibéis, eu fui para 80, digamos. Então, tudo que estava vibrando lá no 10 saiu do meu radar. Então, a partir de abril, eu começo a lidar com muitas perdas, muitos fechamentos de ciclo, e eu sinto que isso muitas vezes é o que boicota transformações profundas, o apego por tudo que já está estruturado. Então, a partir de abril, eu vivo isso, essa volta para o Sudeste e essa ressintonização da minha vida. Coisas voltaram também. Então, depois eu fiquei um tempo em São Paulo, trabalhei numa escola lá em Teresópolis, que é a região serrana do Rio, que é uma comunidade de aprendizagem também, chama Colo da Montanha. E ali eu encontrei muito dos meus afetos, dos meus vínculos. E foi assim, tem um lugar de uma perfeição. A Ana até falou um nome, que é inteligência. Esqueci, Ana. Você falou nesse encontro com uma inteligência macro que ela acontece para valer, assim. Porque o que aconteceu comigo foi que quando tudo começou a cair, eu precisei de apoio. E aí surgiu essa possibilidade de ir para Teresópolis e o meu apoio estava lá. Então eu fiquei bem perto de afetos assim muito importantes para mim, pessoas que são amores e eu não caí no chão, não deu para cair, porque o universo não deixou assim. Eu caí, mas levantei, meio que estava dormindo na caverna. Mais do que uma queda, foi um espacate. Assim. Depois eu vou para o Sementeira, que é muito interessante para o Sementeira, porque o Sementeira é a escola que acontece em Piracaia. Então tem muitas famílias lá que fizeram uma mudança bem radical de vida depois de ficarem frequentando os encontros com a Ana. Então tem uma comunidade de, não sei se são 20 famílias hoje, é um chute, de muitos paulistas, pessoas que têm a mesma lógica que eu, né? Bem escolarizados e buscando um sucesso financeiro e reconhecimento e tal, que estão profundamente se rasgando para oferecer, para não levar adiante, para não levar adiante para as crianças essa mesma lógica. Então tem uma tessitura bonita ali no Sementeiro, assim. Fiquei 3 semanas também, fiquei morando na casa de uma das educadoras que estava na França, cuidando dos gatinhos dela, e eu nem gostava de gato. De repente, eu estava dormindo com gato. Então, essas coisas que acontecem. E lá no Sementeira, eu vi, assim, foi muito bonito de ver
que o Sudeste não está perdido. Eu acho que teve um momento que eu falei, cara, não tem nada que aqui embaixo a gente já errou. A gente já tá meio lascado, assim. Vamos pro Nordeste aprender com eles. Eles que sabem que eles não esqueceram. E aí, no cemitério foi bom, assim, de ver. Tem caminho, assim, a gente está se apoiando com muita compaixão pro aqui e pro agora, assim. As famílias, foi muito. Participei de 2 reuniões de famílias que me emocionaram muito. Me emocionaram por ver que as dores vinham à tona e as pessoas deixavam as dores aparecerem, porque tem também um lugar da gente tem que dar conta de tudo e segurar nossa onda. E elas foram acolhidas e elas viraram um nutriente, né? Viraram um alimento para aquela comunidade junto. Então, o que é a dor dessa pessoa, dessa mãe, com essa criança nessa idade, ela traz para nossa construção coletiva. E eu participo de coletivos parentais e vejo isso acontecendo também aqui no Rio, na casa escola, eu vi isso muito de perto também. E lá no cemitério eu vi eles se religando, talvez, né? Pensar não sei se essa é uma boa palavra. Então agora eu volto para o Rio, em setembro, depois de 8 meses de estrada. Volto para uma casa que eu tenho que fazer ela voltar a ser minha, porque é uma casa que a princípio é estranho. E volto para uma escola que eu ajudei a criar há anos atrás, em 2014. Eu ajudei a criar uma escola no Rio e saí, brigada. Relação a pessoas, né, gente? Pessoas que entram em conflitos. Mas a gente foi fazendo um processo a gente foi mudando tanto que de repente a coisa voltou pro meu radar e fazia sentido de novo. Então a impermanência, né? A única coisa permanente é a impermanência, nunca fez tanto sentido, porque de repente eu me vi sendo coordenadora de uma escola que eu achei que eu nunca mais ia botar os pés e que se eu bobeasse por ego e por orgulho, eu perdia essa possibilidade. Eu podia ficar num ego mesmo de não volto mais, me machucou, batendo um pé. E isso é da criança, né? Deixa a criança fazer isso. A gente não. Então, não fazia sentido. Era um convite para atualizar aquela relação. Eu olhei para aquilo e não tinha mais nada. Não tinha mais o que tinha me afastado de lá, não existia. Só existia de novo o que conectou. Então, eu tô lá 2 meses nessa cidade do Rio de Janeiro, me perguntando quem sou eu nessa cidade e como nutri-la com tudo isso, né? Eu vou descobrindo a cada dia como nutri-la. E acho que é isso que eu tenho para dizer. O André está com a mão levantada aí já há um tempo. Quer falar, André? Oi, pessoal. Então, na verdade, é a André, que é a Gabriela. A gente está junto aqui. Alô. Não sei se a qualidade do som vai ficar bom. Vocês sinalizem, porque a gente está na rua. Fala mais perto. Mas me veio aqui, e aí eu compartilhei com o André, escutando na metade da fala, assim, Helena, e, nossa, essas sensações que ela traz da viagem me lembram muito as viagens que eu fiz sozinha, para lugares desconhecidos, onde não tinham pessoas conhecidas. E que eu sentia algo muito bom, que eu me sentia uau, estou me sentindo com uma qualidade de presença e do que eu sou, que eu não sentia onde eu estava antes. E aos poucos eu fui entendendo que não tinha a ver, para mim, exatamente com a cidade que eu estava, mas tinha a ver com essa capacidade de estar no desconhecido, que é concretamente fora, né? Mas que dá uma abertura internamente para você estar no desconhecido. Você não tem referências ali, né, do caminho que você faz todo dia, em casa, para ir para o trabalho. Você não tem referências do que você pensa, do vizinho. Então você está muito aberto, está num estado assim de muita presença para aparecerem pessoas e te coloca no fluxo, né, em fluxo. E tem pessoas que vêm com essa mesma proposta de outros países para passar
uma temporada no Rio de Janeiro e voltam assim com os olhos brilhantes, né? Pessoas incríveis e as coisas estão fluindo e tudo mais. Então, conversei isso aqui e queria trazer um pouco, né? Porque claro que tem algo de uma riqueza cultural que é inegável, mas eu também acho que tem um estado interno de presença que esse pode se dar se a gente, né, tá nesse lugar que aqui a gente está chamando talvez de vacuidade, de vazio, de um monte de coisa assim, que pode se dar, né, a qualquer momento. Então, assim, fiquei me perguntando, assim, com a sua narrativa, e eu falei, uau, me lembra tanto essa sensação que eu sinto quando eu estou nesse estado, né? E que aparecem mestres, sejam ele qual for. Às vezes é um cara da padaria que vira um mestre, né? Assim, e aí você descobre da raiz dele, ele começa a falar coisas que você precisava naquele momento escutar e tal. Então, me pergunto sobre isso, né? Mas de alguma maneira, assim, uma certa provocação, porque eu sei também que tem uma riqueza cultural e que tem um modo de vida operante que desfaz, assim, né? Essa riqueza que a gente também está vivendo, que é essa forma mais pasteurizada, que eu acho que você se remete muito ao Sudeste. Mas é isso. Não sei se é exatamente uma pergunta, mas é essa sensação que me veio de até que ponto é esse lugar que é o Norte, que é o Nordeste, que é essa riqueza cultural que estava há 300 anos atrás, e até que ponto é esse estado que a gente se coloca na vida, né? Então, um pouquinho isso. Pronto, estou fechando aqui o microfone. É porque tem uma grande ilusão que a gente vive de que o que a gente chama que é conhecido. Aí eu já conheço, eu conheço esse lugar, eu conheço essas pessoas, eu conheço esse funcionamento. E isso, na verdade, é uma grande ilusão, porque as coisas estão num movimento, numa dinâmica e numa imprevisibilidade, numa impermanência, que eu acho, assim, como a Gabi trouxe, essa experiência de uma viagem que nos coloca nesse desconhecido e essa possibilidade, então, de voltar para sua casa e você dizer assim, eu não sei quem eu sou e eu preciso reabitar essa casa que eu não sei que casa é essa, talvez seja uma lucidez que a nossa ilusão não permite a gente viver, porque a gente realmente não sabe, e não sabe mesmo. A gente pode ter tendências porque conhece e experienciam coisas assim num ritmo, num contínuo, mas é uma impermanência, é uma imprevisibilidade, especialmente da gente com a gente mesmo. Então, despertar esse lugar de não sei quem eu sou e deixar essa pergunta aberta ao invés de fechar, agora eu sou essa, talvez seja a grande riqueza, né? De experimentar essa impermanência, essa imprevisibilidade num contínuo. Agora, Helena, o que me toca nessa narrativa toda é a percepção de ver experiências aonde o fim não está posto. E eu acredito que, principalmente nos grandes centros ou nas famílias que já estão com uma estrutura básica já bem sustentada, a gente trabalha sempre para um fim. E esse é a grande força desconectadora, né? O que desconecta a gente com o presente é uma busca pelo fim. E não tem como, enquanto a gente não assumir que a gente foi criado para ter sempre um fim, não tem como a gente olhar para isso com lucidez, porque a gente vai começar a encontrar, então, fins mais nobres, fins mais democráticos, fins mais inteligentes, mas a gente não sai nunca do fim. E me parece
que o seu olhar, porque a gente nem pode dizer que é isso que acontece, né? Mas o seu olhar captou processos onde os meios é que estavam ativos, porque que fim, principalmente quando o fim ele já até é negativo, a gente até evita esse fim. Então o meio fica mais forte ainda e começa a dar mais possibilidades, né? Então eu agregaria as suas questões aí filosóficas, que são questões abertas, que não precisam de respostas, esse olhar, né, para o aqui e agora, onde é que o fim volta a impregnar a sua experiência no cotidiano, que faz com que vá se distanciando dessa experiência que você narrou aí para a gente, tão cheia de desvendar, né? Tão cheia de, eu diria até de esperanças, né? Para mim é assim é isso que me deixa assim aberta a questão, né? Como é que a gente vai começar a olhar para esse nossa crença, padrão e hábito tão forte de busca por um fim, seja ele qual for. Eu lembro que foi em Cariri, num encontro que eu participei aí, que eu voltei com a clareza que eu não teria o fim de alfabetização. Porque eu conheci seu Antônio, da banda de Pífano, e seu Antônio, com 80 anos, me deu uma lição sobre cultura que eu nunca tinha ouvido tanta clareza, e jogo de corpo, e autonomia e tudo mais. E aí, quando eu vi, completamente admirada ali, e admirando esse senhor, e sabendo que ele é analfabeto, e minhas filhas ainda não eram alfabetizadas, foi que eu voltei para casa com essa tranquilidade delas não precisa ser alfabetizada. Não é isso que vai te fazer ser um ser humano completo, íntegro. E elas se alfabetizaram nos processos delas por afeto. Claro, ela fazia parte da experiência delas ler, escrever e se comunicar por isso. E não fazia parte do seu Antônio isso. Então não tem falta. A alfabetização para o seu Antônio não faz falta. E se não faz falta alguma coisa, ela não precisa ser conquistada a qualquer custo, né? Então eu estou bem de olho nisso, assim, como a gente, como é sutil e como é forte a força da finalidade, da busca por um fim da nossa cultura, em contraste da cultura que você está trazendo, apesar de brasileira, mas tão contrastante, né? Claro, também estamos falando do seu olhar disso, porque a gente pode ver que outras experiências, né, com outras pessoas ou com as próprias que você experienciou, mas, enfim, você trazendo essa narrativa, eu acredito que um dos pontos principais é esse. A gente é um ser de busca de fins e de finalidade, e se a gente for olhar no nosso cotidiano, a gente vai ver que tudo que a gente faz tem um fim e tem uma finalidade, e a gente fica buscando fins mais nobres, fins mais inteligentes, fins mais democráticos, mas são sempre fins. E enquanto tiver fim, a presença não se faz, né? Não sei como é que chega isso aí em você. Chega redondo. Chega bem. Isso você falou da alfabetização, né? Me lembro que isso, o mestre Ademir também pagaram uma professora, deram de presente uma professora particular para ele se alfabetizar. Ele falou, em 2 semanas eu mandei ela embora. Eu não queria ela aqui dentro da minha casa, não. É isso, não tem pra quê? Minha vida tá inteira, né? E o que me veio também foi isso de uma frase da Lígia Ortélio, né? Olha eu colocando fim. Mas foi uma frase que eu nunca tinha entendido. É preciso brincar para reafirmar a vida, ela fala. Eu colocando um fim na brincadeira. Mas o que eu vi ali foi
a expressão acontecendo, né? Acontecendo porque a vida está colada, assim, essa sensação de que a expressão artística e a vida é a mesma coisa, não estava separado. Então é isso, agradeço também a escuta. Estou lendo aqui. A Ana falou uma coisa, você quer comentar? Tá aqui, né? Fico pensando nisso, de como é criar uma cultura, sobretudo em contextos como o nosso, onde não existem lastros, ritos e visões que amparem a vida. Na verdade, eu acho que tem isso, é muito interessante, né? Porque a nossa crença é essa: assim que a gente tem um insight, a gente fala, e aí, como é que a gente põe isso em prática? Nós, do Sul, todo poderoso, que tem formação, que sabe pensar, que lê o Nietzsche, como é que a gente coloca isso em prática, né? E aí a gente vê que a gente realmente não entende mais alguns processos. A gente precisa trabalhar para começar a ter uma outra compreensão das coisas. Porque a nossa reação automática é essa. Como é que eu faço para viver isso aqui agora e criar essa cultura? E a Helena começou falando, né, que não se replica experiências educacionais, porque não se replica mesmo, porque não é a fórmula, não é a coisa em si, mas é a relação que se cria. Então, independente se você tem um movimento, seja o que for, por exemplo, a gente tem um movimento aqui da educação viva, né, e livre, que a Ivana traz bastante para vários campos de aprendizagem, e não se replica isso, porque não é a coisa em si, mas é quem está ali, né? Para mim, o que nós temos aqui é saturação, o que a gente tem é excesso. Então, a gente precisa ir desfazendo, e perdendo certezas, perdendo garantias, perdendo controle, perdendo a vontade de estar na vantagem, perdendo o objetivo, o fim, eu quero chegar lá, né? E ganhando meio, e ganhando presença. Mas você não ganha tudo isso que os olhos da Helena, na minha perspectiva, narram, essa percepção, não está narrando algo que por si só é completo e é perfeito. Está narrando uma experiência que esses olhos disseram: isso é simples, isso acontece fácil, fluido, né? Sem caricatura, sem esforço. Então, de repente, o adulto fala assim: importante é brincar, e você vê a caricatura do adulto brincando e ele nem um pouco envolvido com aquela brincadeira, né? Então, por que isso? Porque a gente tem um fim, que a gente quer chegar lá. Então, tem que perder, eu acredito, comentando essa fala aqui, tem que perder, e não como é que a gente faz para estar na disputa, né? Tem que perder um monte de coisa e ganhar espaço e abrir possibilidades. Me deu vontade, Ana, de fazer uma coisa aqui, ó, de virar esse ser que veio comigo para casa. Agora ele mora comigo. E ele tá todo dia aqui, ó. Boa noite, pessoal. Até logo. E você sabe que é isso, quando a gente agora te vendo com essa máscara, para ver como está nos nossos olhos, né? Isso, porque a gente tem uma cultura aqui em grandes centros, a gente tem uma cultura da maquiagem, né? Eu já comentei aqui alguma vez que
eu, por exemplo, pessoalmente, eu tenho o maior preconceito com maquiagem. Então, os meus olhos veem a maquiagem com preconceito e, de repente, eu vejo as crianças brincando com a maquiagem igualzinho essa máscara. Parece que é uma dessas máscaras que a Helena tá usando. Então, e a gente não, já associa a maquiagem a uma coisa que a criança está passando alguma imagem. E, na verdade, tudo isso é o nosso olhar, né? E está aqui, está em nós. As crianças estão aí o tempo todo ainda conectadas, vinculadas e experimentando, brincar por brincar, se maquiar para brincar, fazer por fazer, fotografar por fotografar, porque é um meio, é experiência, não é banal. Mas não tem um fim, não está esperando que alguém fale, ah, que lindo que você fez, não está esperando lucrar com isso, não está esperando fazer uma profissão disso. Agora, os adultos já, ainda mais nas grandes capitais, que é movida por isso, né? Que é movida pela ganhar e gastar, e a gente gosta, a gente admira, e tem um monte de gente do Nordeste indo para as grandes capitais para fazer isso, para viver isso, né? Achando que a sorte que a gente tem é que muita gente já fez esse trajeto, já caminhou, já está lá na frente, já ganhou tudo que podia, já gastou tudo que podia e está pegando o caminho de volta e falando assim, acho que não é esse o caminho não. E aí todo mundo que estava indo nessa direção tem a chance de pegar e falar, opa, peraí, não é essa direção não. Então, eu acho que a melhor, o caminho mais direto é o indireto, para a gente poder recriar culturas e que através de perder e através de desinvestir a finalidade, os fins, a busca pelos fins, né? E eu acho que esse encontro trouxe bastante essa inspiração, esse olhar, essa possibilidade. Quando uma carioca consegue ver coisas assim, não fica replicando a sua cultura em todos os lugares que vai, ou comparando, ou competindo, é um bom sinal, né? É uma grande possibilidade. E assim vamos seguindo aqui, fazendo esses encontros de experiências, de possibilidades. A semana que vem, excepcionalmente, eu não consigo abrir a sala, porque eu vou estar no Rio de Janeiro, no Gaia Education, mas aí na outra a gente tem, e já tem aí uma agenda, que eu não tenho ela de cor, mas estaremos juntos, sem ser a semana que vem, na outra, tá? Acho que é 27, né?